Quero saudá-los novamente, queridos, desejando que Deus possa estar derramando graça, bênção e realmente o seu amor em seu coração para que você possa continuar vivendo debaixo da alegria que só Jesus pode lhe dar. Hoje eu quero contar a história de Davi adiante. Nós estamos tentando entender o que Deus quer. O que Deus queria fazer através de Davi. E interessante como Deus trabalha a história deste homem. Saul tem muita inveja de Davi, porque Davi era um homem abençoado. E Davi faz um pacto de amizade com o filho de Saul, com Jonatas. Diz assim no verso 3 do capítulo 18. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel em encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tambores, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Eita, que dificuldade! Que dificuldade! Porque diz já a seguir, Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que me falta para o meu reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. E dali para frente a dificuldade começou entre eles. E dali para frente, sempre de novo, tinha situações que parecia que não tinha como resolver. Ele tentou matá-lo algumas vezes. Saul tentou matar Davi diversas vezes, porém sempre de novo tinha um amigo dele chamado Jonatas. Ele contava a Davi tudo o que ia acontecer. Inclusive eles tinham aquele acerto de lançar lanças e flechas, dependendo que elas caíam na frente, caíam atrás, o que queria dizer isto, e assim por diante. Porém, aí nós temos a história de Nabote, também no capítulo 21, mas eu queria chegar hoje à história de Davi refugia-se em Adulão e em Mispa. Ele foge, porque Saul quer matá-lo, e diz no verso 2, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Ou seja, o que aconteceu? Davi se torna pastor das pessoas com muita dificuldade. Ele era o líder de um exército, isso acabou formando um pequeno exército. Mas sempre de novo, Davi mostrava a eles que Saul era um ungido de Deus. E aí Saul manda matar todos os sacerdotes de Nob e continua toda a história, e daí no capítulo 24, verso 6, diz assim, e eu começo já lendo um pouco antes. Davi tentou bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras ele repreendeu os seus soldados e saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou a Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou o seu rosto em terra, porque o rei lhe dera atenção aos que dizem que pretendem fazer o mal a ele. Então ele se prostrou, ele mostrou a ele: olha, eu cortei um pedaço do seu manto. Eu podia ter te matado. Aí depois ele vai pedir ajuda novamente e não recebe ajuda, mas daí mais uma vez ele mostra o respeito que ele tinha para o ungido de Deus.
No capítulo 26, verso 9, diz assim: Abisai disse a Davi. Abisai era um dos soldados de Davi. Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe, não precisarei de outro. Ou seja, o que eles fizeram? Saul estava acampado num lugar à procura de Davi e queria matar Davi. E de noite Saul com todo o seu exército deita e dorme, e Davi vai com Abisai até lá, e eles entram no acampamento, e Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão perto da cabeça. E aí o que ele acontece? Abisai diz, vamos cortar a cabeça dele, estão do lado dele. Davi, contudo, disse então a Abisai, não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. E ele pegou isso tudo e foi embora. E daí no outro dia ele grita para Abner, que era o comandante de Saul, e diz assim, que cuidado você tem do seu rei? Como você cuida do seu rei? Eu estou aqui com seu caneco e com a sua espada. E aí ele diz para ele, mande um soldado vir buscar aqui, eu entregarei para ele. Esta é a história que nós temos da vida de Davi até aqui. Muitas outras coisas acontecem que nós veremos nas próximas semanas, como Davi é um homem abençoado, como ele sempre olhava para o próximo com aquele cuidado. Também é um homem ungido de Deus. Como é que eu olho para o meu próximo? Ele também é um perdido que precisa da salvação em Cristo Jesus? Eu preciso olhar para as pessoas ao meu redor, sempre com o coração contrito, pensando na grandeza de Deus, que Deus quer levar salvação a cada um deles também. Porque o amor de Deus foi tão grande que nós não temos como descrever as maravilhas que Deus fez. Que Deus possa derramar graça, Deus possa abençoar, Deus possa cuidar de você e você possa permanecer firme. Quando as batalhas vierem, coloque nas mãos de Deus e deixe Deus cuidar de cada batalha por você.